Olá, bem-vindo a mais um programa Go Gourmet. Nós estamos aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET e também no YouTube da TV Rio Preto e do Go Gourmet BR. Não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais da TV Rio Preto e do Go Gourmet BR. O programa de hoje está muito diferente, mas muito interessante para vocês. É um bate-papo com muitas informações e o nosso tema hoje é a importância dos alimentos na nossa vida, a importância que deve ser dada ao tipo de alimentação que nós consumimos no nosso dia a dia. E o nosso convidado para esse bate-papo tão especial é o Dr. Plínio Luiz Lupino, médico nutrologista e também trabalha com metabolismo e nutrologia ligada ao tratamento do câncer. Vamos assistir? Quando nós falamos em alimentação, todo mundo pensa em tudo aquilo que aguça o nosso paladar. A gente pensa em gastronomia, pensa naquele prato gostoso, lindo e saboroso. Mas na verdade, os alimentos e a dieta que a gente segue, eles podem ter um papel muito mais importante na nossa vida do que simplesmente comer por prazer, satisfazer os nossos desejos do nosso organismo e ter uma função muito além dessa daí. E para esse assunto hoje nós vamos conversar sobre a importância de uma dieta equilibrada e balanceada para evitar doenças e também para tratá-las quando já adquirimos. Para isso, hoje o Go Gourmet está aqui com o Dr. Plínio Luiz Lupino, que é médico nutrólogo. Ele tem tantas especialidades, ele é clínico geral, ele é ortomolecular e é também professor da Faculdade de Medicina. Bem-vindo, Dr. Plínio Lupino, ao Go Gourmet, e obrigada por nos receber aqui, na sua casa. Dr. Plínio, vamos começar pelo básico, para tirar toda a dúvida da nossa população. O que é uma alimentação saudável? O assunto, acho que do momento, é esse. De uns tempos para cá, muito se fala sobre comer saudável, sobre ter uma dieta saudável. Muita gente chega aqui no consultório dizendo: não, mas eu como muito bem, minha comida é saudável, eu como direitinho. O que é comer direitinho? É uma boa pergunta, é difícil de responder, porque a dieta saudável remonta a Hipócrates, há 2.300 anos atrás. Não é um assunto que está na moda hoje, mas que já vem de séculos. Aí você passa pela dieta mediterrânea, que passou a ser um modelo mundial de padrão alimentar saudável. Mas a gente ainda acha que dá para caminhar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais em saudável, restringindo alguns componentes da confecção dos alimentos, especialmente quando se fala no seu programa, em que o assunto é comer muito bem, o prazer de estar à mesa, a confecção refinada de pratos, que naturalmente são muito saborosos, mas equilibrar sabor com saúde, às vezes, ou um perde ou o outro perde. É difícil ter um bom equilíbrio nos padrões de hoje do que quer dizer um prato saboroso, que contém muita gordura, contém muito sal, muito açúcar e muitos condimentos e assim por diante. Então, a dieta saudável realmente é um grande desafio. A verdadeira dieta saudável é um desafio, sim. A gente pensa em gastronomia, todo mundo gosta, é o assunto número 1 do mundo que une as pessoas. Todo mundo gosta, como o senhor disse, de sentar à mesa e degustar um prato bom. A gente pode fazer isso, pode ser gostoso. A gente dá até dicas aqui no programa de como tornar a sua alimentação do dia a dia um prato saboroso, mesmo em casa, para sua família fazer uma coisa bacana, uma apresentação bacana, alimentos bons. Mas hoje aqui o nosso papo vai além disso daí.
Você tocou aqui no assunto dos vilões, né? Hoje em dia a gente tem mudado muito na história ao longo dos anos quem são os vilões, né? Eu me lembro que no tempo da minha avó ela cozinhava com gordura banha de porco. E isso era absolutamente saudável. Depois passou a ser o maior dos vilões e todo mundo migrou para o famoso óleo de canola. Bom, vou lá, eu também fui muito ao supermercado, paguei mais caro para ter o óleo de canola em casa e aí, gente, passaram-se alguns anos, a gente descobre que o óleo de canola não é tão bom assim e veio a moda do óleo de coco, né? O virgem, o extra virgem, e hoje em dia já o óleo de coco, com muita rapidez, descobriu-se que ele é bom, mas ele não pode estar na nossa dieta diária, né, doutor? E a gente tem novos alimentos. Como é que a gente faz com tantos modismos? Veja bem, vamos dar um passo atrás. A gente está falando sobre gordura e usar gordura para confeccionar um prato. Acho que a gente deve pensar em quanto que a gente usa de gordura e não qual. Nossa, essa é uma preocupação. A quantidade, o que compõe o prato e a quantidade talvez seja o nosso problema maior. A sua avó cozinhava com banha de porco, primeiro porque talvez fosse o grande recurso que ela tivesse na época, mas o consumo de gordura era menor, bem menor do que é hoje. A gordura que ela usava eventualmente fosse na panela, um pouquinho para fazer o arroz, o feijão e assim por diante. Hoje a gente consome uma quantidade de gordura monstruosa nos alimentos processados, industrializados, e que tem muita gordura, e gordura hidrogenada, as gorduras trans, enfim, tudo isso se discute muito hoje. Mas a quantidade de gordura consumida por dia, por pessoa, é muitas vezes maior do que a sua avó consumia. Com certeza. Então, quanto que é? Se for de canola, de porco, de soja, de milho, transgênicos, e nós entramos em outra seara mais complexa ainda, mas quanto que a gente está consumindo? De óleo, de açúcar, de sal. Se você pegar esses três elementos que fazem parte da confecção dos pratos, e não dos pratos propriamente ditos, você vai perceber que talvez a falha seja em quanto que a gente está consumindo desses aditivos. Aginomoto, não posso falar esse nome, glutamato monossódico, esse é o nome técnico. Glutamato monossódico. Ou glutamato de sódio, ou E621, tem essa sigla também. Esse sal nos faz muito, muito mal. Ele causa hipertensão, ele causa retenção de água, faz a gente inchar. Pesa muito no sistema, especialmente no sistema urinário, nos rins, para ser eliminado. E tudo quanto é alimento industrializado, ou quase tudo, tem muito glutamato monossódico, né? Os restaurantes usam sistematicamente glutamato monossódico. Então, talvez tirar o glutamato, reduzir o nível de sal, reduzir o nível de gordura, seja mais interessante do que querer trocar e achar uma gordura milagrosa que não faz mal. Acho que todas elas fazem muito mal, especialmente para o fígado, que tem a função, uma das, de digerir gordura. Doutor, então, entre essas opções que a gente conhece hoje em dia de gorduras, assim, tem alguma que é menos maléfica? Sem a gente tocar na questão da quantidade, vamos pensar também assim na opção. A qual delas eu devo recorrer para cozinhar, por exemplo, em casa? A gordura de coco, ela é bastante saudável, principalmente pela forma que ela é produzida. Mas se você produzir a sua gordura, melhor. Se tiver o seu coqueiro, melhor, né? Do que comprar alguma coisa processada. A gente usa aqui na clínica uma dieta, e aí ela tem a função mais terapêutica, também preventiva de doenças, mas terapêutica de algumas doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, câncer, em que a gente tira totalmente a gordura, pelo menos a gordura processada. Daí no tratamento. Ou na prevenção de doenças. Sim. É possível cozinhar sem óleo na panela, sem gordura na panela? Claro que é. Né? Claro que é. Continua tendo sabor? Sim. Dá prazer em comer? Sim. Né? Mas se você tira, talvez seja melhor do que você encontrar alguma que seja menos maléfica.
ou reduzir ao máximo. A gente usa uma dieta que tira, a panela não tem mais óleo, e dá para comer bem, dá para ter prazer em comer. É verdade, algumas panelas que a gente sabe que já são preparadas para não precisarem de óleo, né? Mas isso tudo é um motivo de muita preocupação para todos nós, né? Porque a gente sabe que essas dietas, elas estão relacionadas com uma série de doenças. Hoje em dia, como aqui você mencionou, doutor, o triglicérides, o colesterol alto, o diabetes e o câncer, eles afligem grande parte da população, cada vez mais. Sim. Então, assim, quais são as outras preocupações? Não é só a gordura, tem o açúcar, tem o sódio, que é pouco falado ainda, né, aqui no Brasil. Mas que também a gente sabe que o excesso dele prejudica e muito. O sal, vamos usar o sal mais do que o sódio, o sal comum, o sal de cozinha, que é sódio na sua maior parte, passou a ser uma das grandes causas de doenças que aparentemente não tem nenhuma relação. Por exemplo, gastrite, úlcera gástrica, problemas digestivos, seja de estômago, seja de esôfago, tecnicamente chama de dispepsias e doenças pépticas, e uso de sal. Ninguém fala. Muita gente tem problema digestivo, muita gente. É uma doença que tem uma prevalência alta. E às vezes toma medicamentos durante muito tempo que bloqueiam o estômago, que bloqueiam o esôfago, que são medicamentos altos, um número de pessoas altíssimo consumindo. Mas ninguém diz que se você reduzir o sal do seu consumo diário, você vai reduzir o risco de ter problemas digestivos ou melhorar o que já tem. E o que é reduzir o sal? Números, né? Para a gente ter uma base. A gente diz que o ideal é que se consuma no máximo 1 grama de sal comum, sal de cozinha por dia. A Organização Mundial de Saúde diz que no máximo a gente deve consumir 6 gramas de sal por dia. Esse é um consenso mundial. A média do brasileiro por pessoa é de 13 a 14 gramas de sal por dia. Em média, né? Tem gente que come menos, tem gente que come mais. Então imagine que muita gente come no mínimo 2 vezes o que a Organização Mundial de Saúde recomenda como limite. E você diz, olha, mas eu uso pouco sal quando eu faço minha comida. Mas muito do que se consome de sal está embutido naqueles alimentos que você compra no supermercado já prontos ou semi-prontos. Sim, com certeza. E você acaba consumindo muito sal. Uma bolacha doce tem muito sal. Uma bolacha recheada tem muito sal. Muito doce tem muito sal. O balanço sal-açúcar nos faz ter mais prazer em comer. Ele realça o sabor dos alimentos, né? Que é o que acontece com o glutamato também. É a mesma coisa, ele realça bastante o sabor dos alimentos e é por isso que acaba sendo tão utilizado, né? E dá prazer. Quer dizer, o sabor vem do uso de sal. Mas quanto que a gente está comprometendo todo o sistema pelo excessivo consumo de sal? Então, reduzir o consumo de sal significa reduzir, a nosso ver, de 13, 14 gramas por dia para 1 grama por dia. Aí alguém vai dizer, mas isso aqui está horrível, não tem gosto de nada, né? E aí vai voltar a comer sal. É uma questão também, eu acho que de uma readaptação, né? Uma readequação dos hábitos alimentares. Eu posso falar por mim que eu tirei já há alguns anos o sal de qualquer tipo de salada, de legumes também. Eu fiz a famosa substituição do sódio por temperos, né? Temperos caseiros principalmente, mas nem sempre isso é possível, né? E tem o hábito, que a gente se esquece. A memória do que você espera que tenha de sal. Então, eu estou habituado a comer muito sal, eu tenho o meu saleiro sobre a mesa e eu automaticamente pego a minha comida e jogo um pouco mais de sal. Isso vira uma rotina e também uma memória gustativa, uma lembrança de quanto você quer de sal naquela porção que você põe na boca. Demora para mudar esse hábito. Tem que haver um esforço muito grande das pessoas para reduzir essa memória, para considerar que esse alimento com menos sal está bom também. Demora isso.
né? Então tem que haver um esforço, um convencimento de pessoas e também um grande esforço para ensinar de novo o paladar com menos sal. Descobrir o sabor, realçar o sabor natural dos alimentos, né, reduzindo o sódio. Mas essa é uma questão realmente que vai bem além de tudo que nós conversamos, porque envolve aí uma memória gustativa, sim, uma questão sociocultural, né, nossa, do povo brasileiro. Eu gostaria também, doutor, que o senhor falasse um pouco aqui para os nossos telespectadores a respeito dos modismos de dieta. Aqui você já mencionou no início, né, da dieta mediterrânea, mas tem várias outras, a dieta cetogênica, por exemplo. Sim. Será que o nosso público sabe o que é a dieta cetogênica? Vamos falar um pouquinho sobre o que ela é? Esse modismo significa pessoas que têm interesse em mobilizar, né? E ter algum benefício com isso. E a internet e essas comunicações das redes sociais tornaram um canal fantástico para mobilizar muita gente ao mesmo tempo. E as verdades, ou as meias verdades, ou as mentiras, todas elas caem na mesma sacola, né? No mesmo cesto. Essas dietas, sempre considerando um conceito pessoal ou de pessoas que pensam como eu, profissionais de saúde que pensam como eu, mas há uma mudança de conceitos bem fundamentais do que é manter a saúde. Nós estamos falando aqui em manter a saúde íntegra, em manter as pessoas o mais próximo possível da saúde plena. E alguém sugere uma dieta que é altamente tóxica, que faz emagrecer por intoxicação, que faz emagrecer por alterar o equilíbrio da dieta. Isso faz perder peso por intoxicação, por sobrecarga de todo o sistema, seja pâncreas, seja fígado, seja os rins, que são os órgãos que são submetidos intensamente a essas dietas. Então, a dieta cetogênica, anteriormente chamada de Atkins, com algumas mudanças, que foi o grande idealizador dessa dieta, sim, com altíssimo nível de proteína, gordura, né? E depois ganhou outros nomes, né? Mas é sempre o mesmo processo de você restringir ao máximo carboidrato e sobrecarregar com outros componentes da dieta. Agora, mas carboidrato é bom para a saúde? É. Mas não o carboidrato muito simplificado, né? Quando você pega um grão de trigo, moe e faz o seu pão, você está usando carboidrato complexo, de cadeia longa, que demora para ser digerido, tem fibra, tem aminoácidos, tem minerais, tem uma estrutura química complexa e que o organismo conhece. Na hora que você processa esse grão de trigo a ponto de transformá-lo numa farinha branca, totalmente perfeita para ser usada na cozinha, mas totalmente simplificada, industrializada, em que as cadeias de hidrato de carbono são bem curtinhas, você mudou completamente a estrutura química dela. E o organismo não reconhece tão bem, né? Isso ganha o nome de índice glicêmico, porque quando o organismo não reconhece muito bem, quando ela é muito purificada, ela estimula uma liberação muito grande de insulina. E isso desequilibra todo o sistema digestório, sim, também. Então, essas dietas, na verdade, elas foram criadas para perda de peso, né? E realmente perde peso, mas a um custo muito alto, um custo que não compensa, o balanço não compensa, e as pessoas não conseguem cumprir durante muito tempo, porque elas desequilibram, elas se intoxicam, elas criam necessidades de outros alimentos. Então, olha, eu emagreci muito em um curto espaço de tempo, a aparência fica muito comprometida, há um desgaste físico, é visível isso nas faces, né, das pessoas. Um desgaste de energia também, de energia, né, doutor? De músculo, de estrutura, né, cai. E você não consegue cumprir durante muito tempo.
Depois de um tempinho você diz, não aguento mais isso aqui, eu não consigo dormir, eu não consigo andar, as minhas atividades eu não consigo cumprir do dia a dia. Não tem energia nem vitalidade, e aí né, volta para a fazer rotina tanta coisa. anterior. Aqui nós mencionamos aí a dieta cetogênica, que tem vários outros nomes, começou com o Dr. Atkins, né, nos Estados Unidos, mas enfim, há várias outras dietas, toda hora a gente tem um modismo diferente. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque como o Dr. Plínio Lupino está nos falando, isso traz muito prejuízo à saúde. Então, quanto mais informação nós tivermos a respeito dos alimentos e de como utilizá-los e os quais não utilizar ou diminuir a quantidade, melhor e mais contribuição isso trará para a nossa própria saúde. Esse é o motivo de estarmos aqui conversando com você. Vamos agora ao nosso apoio cultural, mas não saia daí que a gente volta já. Cricor Cabeleireiro, Rua Conselheiro Saraiva 19, telefone 3212-9936. Atendendo paladares exigentes, chegou a Castelana. Carnes nobres e cortes especiais. Uma verdadeira experiência gastronômica. Nosso objetivo é provocar você ao ponto. Castelana Steakhouse, agora em Rio Preto. Já imaginou ter saúde e bem-estar para tudo? Com tempo para valorizar a vida? Tá pronta? Aqui em casa o que temos é disposição. Tudo isso graças a uma alimentação saudável com água mineral Hárida. Ela é alcalina, bicarbonatada, fluoretada e vanádica, rica em sais minerais. Sua rara composição contribui para o equilíbrio do organismo e atua contra diversas doenças. Pura fonte de energia e saúde. Água mineral natural Hárida. A beleza da vida está em você. Agora nós vamos continuar esse bate-papo tão rico em informações com o Dr. Plínio Luiz Lupino e vamos discutir a respeito desse equilíbrio que devemos encontrar entre o prazer de estar à mesa e de consumir alimentos saborosos e os benefícios de ter uma alimentação equilibrada com uma vida mais saudável. Está muito grande hoje em dia, cresceu muito o número de pessoas que adeptas a dieta vegetariana e vegana. Mas outro dia eu li um artigo, Dr. Plínio, que disse, artigo na internet, mas que disse que hoje tem um número assustador de que 90% ou cerca de 90% das pessoas adeptas à dieta vegana e vegetariana estão com a saúde comprometida porque a alimentação deles ainda assim não é correta. Como é que isso acontece? Isso. É verdade. Grande parte do mundo, das pessoas no mundo inteiro, não consomem alimentos de origem animal. Por tradição, por cultura, os países orientais, ou por opção. Mas na hora que você pega grandes populações, e quando a gente estuda nutrologia, a gente tem que ter esse conceito de estudar grandes populações. Não é possível estudar pequenas populações e concluir alguma coisa consistente. Se eu der um prato de comida para 10 pessoas, o mesmo prato, as 10, cada uma vai comer de uma forma. Sim. O horário, ou o que gosta mais, ou o tempo, ou a maneira de mastigar, enfim. É difícil você ter padrão, né? Isso só consegue padrão quando você estuda grandes populações, países, né? E compara um com o outro. Então, quando você pega países que consomem culturalmente alimentos vegetais e não consomem de origem animal muito pouco, você percebe que eles comem muito bem e que existe um equilíbrio muito bom na dieta deles e que não falta proteína, absolutamente, não falta gordura, não falta nada. Comer bem não significa comer um bife, né? Isso ainda está na cabeça de muita gente, né? Agora, quando as pessoas mudam e dizem eu não quero mais comer carne, não quero mais comer ovo, nem leite, nem nenhum alimento de origem animal, ela não equilibra de novo a sua dieta. Ela já estava desequilibrada, porque havia um consumo excessivo de proteína e, enfim, de carboidrato, mas o balanço não era bom, e passa a ser pior ainda, porque ela tirou um componente que aparentemente para ela é essencial, a fonte de proteína. Então, deixar de comer alimentos de origem animal acho que é uma boa opção.
Uma boa opção e difícil, né? Vamos combinar que não é fácil ou reduzir fazer isso. muito, né? Reduzir muito o consumo. A gente come excessivamente. 35, 40% da dieta de qualquer pessoa é proteína. Grande parte dessa proteína vem de alimentos de origem animal. Então, reduzir isso para 8, 10% é muito interessante. Muito interessante do ponto de vista funcional. Mas há que pensar em como montar o prato para que não haja uma carência de elementos fundamentais, né? Se eu como macarrão com carne e eu tiro a carne, eu vou ficar só com macarrão, não vai dar certo, né? Então tem que ser mesmo planejado, estudado e entender um pouco mais. Eu gostaria, a gente tem muito assunto para falar sobre isso, Dr. Plínio, mas eu gostaria de deixar para o nosso telespectador alguns exemplos, porque a gente sabendo que mesmo essas pessoas que optam por dietas vegetarianas, veganas e mesmo ao longo do tempo ainda não conseguiram se equilibrar, é porque a gente tem que ir mais profundamente no assunto da alimentação. Tem que ver não só o que está na moda, mas o que realmente vai ser benéfico para a nossa saúde. Mas o que a gente poderia deixar aqui, doutor, de exemplo para o nosso telespectador de uma dieta saudável? Não significa que nós precisemos ser radicais, né? Todo mundo vai ter o momento de um restaurante, de uma saída, de uma festa, onde vai sair, experimentar outros alimentos. Mas o importante é que nós conheçamos e que nós saibamos quais deles a gente deve ter em casa na nossa dieta do dia a dia. Eu acho que esse é o grande diferencial. Quais são alguns exemplos, Dr. Plínio, que o senhor pode deixar aqui para o nosso telespectador? Acho que você falou tudo. Só vou tentar usar alguma sugestão. O radicalismo não é bom, obviamente. As pessoas que têm tradição em não consumir alimentos de origem animal, isso vem de geração em geração. As famílias que regularmente consomem carne, um ou outro diz, não vou comer mais, mas isso é uma opção pessoal. Mudar a tradição, mudar o hábito realmente é muito difícil. Acho que a coisa mais difícil em medicina é mudar o hábito. Sim, concordo. As pessoas estão se mutilando, estão tirando o estômago porque não conseguem mudar o hábito. Veja que disparate. Então, mudar hábito realmente é muito difícil, mas tentar equilibrar a rotina acho que é um pouco mais fácil. Então, se você durante 2 ou 3 dias na semana deixa de consumir qualquer alimento de origem animal, isso não vai comprometer em nada o seu hábito, mas você vai trazer um benefício enorme, porque você vai consumir menos proteína, o que é interessante. O consumo excessivo de proteína é deletério, isso é sabido. Você vai consumir menos gordura, porque não tem proteína sem gordura, pelo menos nos alimentos de origem animal. E não vai comprometer em nada. Então, digamos, 3 dias por semana você não consome nada de origem animal. Essa é a primeira dica. Primeira sugestão. A segunda sugestão, que você reduza o seu consumo de sal drasticamente. Reduzir ao máximo o consumo de alimentos processados, industrializados, semi-prontos, enfim. E mesmo o sal em casa reduzir ao máximo. Há uma alternativa de usar um sal que é encontrado em qualquer supermercado, que não tem um nome muito feliz, mas a ideia é muito boa, que chama-se sal light, tem várias marcas, que ele troca cloreto de sódio, que é o sal comum de cozinha, por cloreto de potássio. Não muda muito o sabor, mas reduz em 50% o seu consumo de sal. Então isso é muito interessante. E também não é um sal inacessível, né? Porque é barato e está em qualquer lugar. Né? E você reduz em 50% o seu consumo de sódio. Isso é muito bom, especialmente para quem tem pressão arterial alta. Né? E a pressão cai, e a pressão se equilibra. Reduzir o sal e, eventualmente, trocar o sal. Terceiro, reduzir o consumo de açúcar refinado. Se você consumir açúcar menos processado, açúcar mascavo, demerara, melado, pegar a rapadura, diluir, fazer o melado, você pode consumir com mais tranquilidade do que o açúcar refinado. Né? Então, reduzir sal, reduzir açúcar, reduzir alimentos de origem animal. Acrescentar ao seu prato no dia a dia alimentos crus, o máximo possível.
sejam folhas, sejam frutas, sejam legumes, crus, né? Isso te ajuda a reaprender a mastigar, melhora a digestão, melhora o trânsito em todo o sistema digestório. E é muito bonito, e é muito bom, e é muito gostoso. Também muito saboroso, e né? saboroso. Temos uma variedade tão grande Então, aqui no nosso país. se alguém sugere um prato colorido, essa cor vem dos vegetais, não tem outra coisa, né? Então, acrescentar muito vegetal, especialmente cru, né? Com a higiene adequada, mas alimentos crus, vegetais crus. Acho que esses 4 pontos a gente está deixando de lado, está esquecendo, e isso está pesando muito na nossa saúde a médio e longo prazo. Sim, é verdade. Então, todos nós podemos usufruir dessas informações que são essenciais para que a gente tenha, quanto mais conhecimento, melhor a gente consegue aproveitá-lo na nossa própria saúde, na da nossa família e mudar os nossos hábitos. Essas sugestões que o Dr. Plínio nos deu são sugestões fáceis da gente começar a adquirir no nosso dia a dia e acho que estão assim ao alcance de todos. E nós temos muito assunto para conversar ainda sobre isso. Estou à disposição, a hora que você quiser. Só queria deixar uma dica para o pessoal, porque hoje em dia todo mundo está muito preocupado também em aumentar a massa magra, né? Queimar a massa gorda. Quem de nós não quer isso? Mas gostaria só de deixar aqui, Dr. Plínio, para os nossos telespectadores, para o nosso público, que é possível sim a gente adquirir proteína das fontes naturais que são as verduras e os legumes, correto? Sim. Pelo menos 20, 25% dos atletas olímpicos são veganos. E são atletas olímpicos. Têm desempenhos fantásticos e não consomem nada de origem animal. Então, comer carne não significa ganhar músculo, absolutamente. Consumir proteína sintética, pior ainda, porque a gente fisicamente reconhece muito mal as proteínas alteradas quimicamente, processadas, purificadas. Então, a gente absorve muito mal. E ganhar músculo, mais do que consumir uma dieta que te faça ganhar músculo, massa magra, ganhar massa magra significa exercício, significa usar o sistema. O músculo só se hipertrofia com o uso. E hipotrofia com o desuso também. Né? Então, existe uma dinâmica, não é estático, não é por conta de consumir algum determinado alimento que você vai ganhar mais ou menos músculo, absolutamente. Se ficar sentado em casa, pode tomar o que quiser de proteína, vai perder músculo do mesmo vai jeito. perder a massa. Mas está ótimo. Dr. Plínio, muito obrigado por receber o Go Gourmet aqui hoje e nos informar, trazer tantas informações interessantes a respeito do poder dos nossos alimentos e como a gente deve prestar atenção àquilo que nós consumimos. Bom, é uma honra estar com você. Eu agradeço. Eu fico muito grato da oportunidade e estou à disposição de você. Sim, com certeza nós estaremos com o Dr. Plínio numa outra oportunidade, abrangendo um pouco mais dessa área de especialidade dele e tem um poder direto sobre a vida de cada um de nós. Que tema rico, não é? Nossa, esse tema tem assunto e tem muitas implicações na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, ou seja, para todas as faixas etárias. Se você quiser nos mandar sugestões, assim como nós já estamos recebendo algumas, entre em contato através das nossas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, TV Rio Preto e Go Gourmet BR. Mande lá sua sugestão de tema ou tire a sua dúvida através da interação nos comentários nos nossos posts. Não se esqueça de também ir lá no nosso canal no YouTube do Go Gourmet BR e da TV Rio Preto, que este programa, assim como todos os outros que já foram ao ar, vão estar à sua disposição. Obrigada e até o próximo programa.